Olá, tudo bom? Deus abençoe a sua vida poderosamente. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite para você que está vendo esse vídeo aqui. Estamos gravando esse vídeo agora aqui para Deus estar abençoando a sua vida aí. Vamos falar hoje sobre pecado, pecado e sua consequência. Pecado é pecado e ponto final. Eu gostaria de estar lendo com vocês Romanos, tá? No capítulo 6, no versículo 23, que diz o seguinte, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, o que é pecado? Pecado é iniquidade, pecado é separação, pecado é um erro, ou simplesmente pecado é a morte. A pessoa cometeu o pecado, vai gerar a morte para a vida da pessoa, uma separação. Então, o que a pessoa comete, quando a pessoa comete seu pecado, ela tem uma separação. Separação de quem? De Deus, da presença de Deus. E se a pessoa não se arrepender, ela vai continuar pecando e vai caminho da morte. E pode perguntar, eu também cometo pecado todos os dias, mas há uma diferença do cristão, porque quando ele comete pecado, ele se arrepende do seu pecado. Lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 8, fala que e ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quem? O Espírito Santo. Quando a pessoa tem o Espírito Santo na sua vida, ele convence ele do pecado, ele vai lá, se arrepende, né? E aí ele vai lá em 1 João 1,9 diz o seguinte, se confessares os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, se você cometeu o pecado, se arrependa, se arrependa. Só que, queridos, o que nós estamos vendo hoje é a imoralidade sexual, o que está acontecendo hoje no mundo. Sodoma e Gomorra foi destruída por muitos pecados, mas um dos principais pecados de Sodoma e Gomorra era a imoralidade sexual, que é adultério. Muitas pessoas estão cometendo adultério, se casam e traem seus cônjuges. Fornicação, o sexo entre pessoas que não são casadas. Nós vemos prostituição, pornografia. A pornografia tem acabado com a vida de muitas pessoas, muitos casamentos. Vocês sabiam que 56% das pessoas que se separam, isso é dados de advogados, 56% das pessoas que se separam hoje têm relação à pornografia. A imoralidade sexual atinge também a homossexualidade. Homossexualidade é pecado e eu vou mostrar para vocês agora. Romanos no capítulo 1, a partir do versículo 23, tá? Prestem bem atenção no que eu vou falar. E mudaram a glória de Deus incorruptível, em semelhança à imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus os entregou à consciência dos seus corações, à imundícia para desonrarem seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus. Presta atenção nesse versículo 25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. E bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou as suas paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns com os outros, homens com homens, em si mesmos, a recompensa que convinha ao seu erro. E o 28, olha o 28. E como eles não se importaram em ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Então, a palavra de Deus fala ali sobre a homossexualidade, que é pecado. Homens com homens, mulheres com mulheres, isso é pecado. Não sou eu que estou falando, mas a palavra de Deus. E a gente vê muitas pessoas hoje criticando, é homofobia, é preconceito. Não é, é a palavra de Deus. Pecado é pecado e não tem negócio. O que acontece hoje é que o diabo,
Ele vem tentar enganar as pessoas, assim como a serpente enganou Eva. Deus deu uma ordenança para Adão e para Eva, que não era para eles poderem comer de todas as árvores que tinha lá no Éden. Todas as árvores eles podiam comer, todo fruto. Só que apenas um fruto eles não podiam comer, que Deus deu a ordenança para ele, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí a serpente astuta, assim como fala lá em Gênesis 3, ela foi lá para Eva e falou, ó, Deus não falou assim para você comer de todas as árvores? Não tem importância não. Não foi bem assim que Deus quis dizer. E hoje que as pessoas estão querendo distorcer a palavra de Deus. Muitas pessoas estão querendo distorcer. Falar que homossexualidade é amor. Não é. É pecado. Homossexualidade é pecado. Então nós temos que ficar atentos, tá? As pessoas estão tentando inverter a palavra de Deus. Assim como nós lemos no versículo, deixa eu achar aqui, 25, tá? Romanos 1, 25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira. Mudaram a verdade de Deus em mentira. Estão querendo dizer que a verdade é mentira. A verdade de Deus vai prevalecer. A verdade de Deus, ela vai prevalecer. Mas nós somos livres. Deus nos deu o livre-arbítrio. Você é livre para você fazer o que você quiser. Mas você tem que pensar na consequência do seu pecado. Você é livre. Lá nos Estados Unidos teve um homem de 55 anos que queria voltar a ser criança. Ele começou a se vestir como criança, foi adotado por uma família. No Japão, um homem se casou com uma boneca. Ele é livre. Você é livre para fazer o que você quiser. Eu quero casar com um homem. Eu sou homem, quero casar com um homem. Você é livre. Eu sou mulher, quero casar com outra mulher. Você é livre. Eu quero viver no mundo da pornografia. Eu quero cometer adultério. Você é livre para você fazer o que você quiser. Mas você tem que saber que ele vai lidar com uma consequência. E a consequência do pecado é a morte, é a separação. É nós não termos mais a glória de Deus, não termos mais o Espírito Santo. Mas há muitas pessoas que querem se livrar da pornografia, há muitas pessoas que querem se livrar da homossexualidade, há muitas pessoas que querem se livrar do adultério, há muitas pessoas que querem se livrar da prostituição. Então, Tiago, na carta de Tiago, no capítulo 5, versículo 16, fala que nós devemos confessar os nossos pecados uns para os outros, para nós sermos sarados. Para nós sermos sarados. Então, peça ajuda. Peça ajuda de uma pessoa, de um cristão, de uma pessoa de sua confiança, para você estar se livrando. Você está sendo sarado. Essa é a palavra. Você está sendo sarado, porque Tiago 5,16 fala, para nós sermos sarados. Não deixe o diabo te enganar, falando que pecado é normal. Pecado não é normal. Pecado é um erro, é uma iniquidade que gera a morte na vida das pessoas. Deus esteja abençoando a sua vida com esta palavra. E eu oro neste momento, Pai querido, Pai eterno, que o Senhor esteja alcançando esta vida que está vindo neste vídeo. E se essa pessoa deseja largar o pecado, Pai amado, esteja com ela, que o Espírito Santo esteja com ela, como nós lemos na Tua palavra, Pai amado, que o Espírito Santo, ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo, Pai amado. E que o Espírito Santo esteja convencendo essa pessoa que essa pessoa está no erro e o erro vai gerar morte. Mas o Senhor dá o dom gratuito da vida, que é a vida eterna. Que Deus esteja te abençoando poderosamente a sua vida. E se você precisa de ajuda, quer se livrar desse pecado, peça ajuda. Peça uma ajuda que Deus vai... Porque muitas vezes as pessoas não conseguem se livrar sozinho. Então peça ajuda. Deus esteja te abençoando em nome de Jesus. Amém.